greensolar.com.br e saiba mais. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 5 de setembro de 2022. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar. Estamos começando esta segunda-feira com muita informação para você que está acompanhando aí esta edição de hoje. Vai acompanhar a partir de agora, depois do horário eleitoral gratuito. Vai ficar conosco nesta manhã, um ótimo dia, uma ótima semana. Segunda-feira, dia 5 de setembro, essa é uma semana importante para todos os brasileiros, principalmente por conta desses movimentos políticos em torno aí dessa questão do 7 de setembro. Então fique conosco para você acompanhar tudo o que está acontecendo e o que vem por aí também. Aqui pela rádio, Folha FM, emissora do Grupo Folha da Manhã, ao vivo também no Face e no YouTube, além de Instagram. E você pode também acompanhar este programa daqui a pouco em podcast, qualquer plataforma de podcast. E logo mais às 17 horas ainda tem reprise deste programa na Plena TV, que é também emissora do Grupo Folha da Manhã. Sejam todos bem-vindos. São 7 horas e 30 minutos e olha para Campos hoje, como que esfriou de novo no domingo, né? Assim como previsto, mas para Campos hoje o Instituto Nacional de Meteorologia prevê novamente tempo nublado a parcialmente nublado, com máxima de 24, mínima de 17 graus. Agora faz 19 graus aqui no centro, porém não há previsão de chuva para hoje. Olha, no programa de hoje nós temos um assunto muito importante, muito sério e que envolve sim salvar vidas, envolve sim cuidar de quem você ama. E para isso, a gente vai contar aqui, é claro e evidente, que com um dos mais renomados nomes da área, para a gente falar sobre esse Setembro Amarelo, principalmente a prevenção ao suicídio. Hoje vamos conversar com o professor, doutor Edson Andrade. Ele é psicólogo, é mestre em psicologia social, doutor em ciências da saúde pela Fiocruz e coordenador da pós em gestão de pessoas do ISICENSA. Professor e doutor Edson, com excelentes referências, né, nos presenteia aqui nesta manhã com sua presença e nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo. E assim, de forma bem aberta, bem franca, para você entender o que pode estar acontecendo às vezes aí na sua casa, com o seu vizinho, com um amigo, com um parente. E você vai entender um pouco mais hoje quais os sinais, os traços que essas pessoas, ou até mesmo você, pode estar apresentando sem saber, ou começando a entrar por um caminho que você não deveria. E o professor Dr. Edson Andrade vai nos ajudar a entender aqui um pouco mais sobre esse mês de setembro, que é só um mês simbólico para se trabalhar mais isso, mas todos os meses, aliás, cada segundo da nossa vida é importante que se trabalhe essa prevenção ao suicídio, que aumentou muito no Brasil. Tem números aqui, nós vamos falar daqui a pouco, absurdos de números de suicídios por ano no Brasil, que deixa qualquer um aí de cabelos em pé. Então fique atento aí ao programa. E ainda hoje também, claro, nós vamos falar sobre essa companheira nossa que não nos abandona, a tal da ansiedade. Até que ponto ela é importante pra gente? Até que ponto a ansiedade nos ajuda a manter vivo? E até que ponto a ansiedade passa a ser um distúrbio e aí sim atrapalha a nossa vida? Insônia, estresse,
depressão, tudo isso que muitas das vezes a gente acha que não é nem doença, que isso é coisa que é passageiro, isso é coisa de fresco, em mim não acontece. Vamos falar bem abertamente, e para isso, é claro, a gente conta com esse nome renomado aí dessa área, que é o professor Edson Andrade. Desde já, professor, muito obrigado pela sua presença, e eu vou pedir só um minuto para trazer o seu bom dia, porque a gente vai fazer aqui as manchetes do portal folha1.com.br, e a seguir a gente já adianta aqui para começar esse papo muito importante. Mas, de toda forma, muito obrigado aí pela presença já aqui no Folha no Ar. No oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinas, com apoio de Green Energia Solar. No jornal Folha da Manhã, em destaque na capa, mãe e padrasto presos por morte de menina de 2 anos. Isso chamou a atenção aí, revoltou a população toda. A delegada informou que a criança sofreu abuso sexual e tinha hematomas pelo corpo. O pai foi ouvido também e não há nenhuma suspeita que incide sobre o pai. Então, no caso investigado aí pela 146 DP, está na página 7 do jornal Folha da Manhã. Cirurgia retira tumor de 46 quilos de mulher. O caso foi em Itaperuna e ganhou mídia nacional. Uma loucura, né? 46 quilos esse tumor. Estabilidade nos números e expectativa por civilidade. A entrevista do jornalista, apresentador da Globo News, que esteve conosco aqui na sexta-feira, o Marcelo Lins, trazendo um pouco da sua visão sobre esse momento político no país e no mundo. Fantasmas na Prefeitura do Rio serão exonerados, candidatos foram citados, inclusive tem gente de Campos aí envolvida também. Caruara pronta para virar roteiro ecológico. Sede da Reserva Caruara é destaque aqui na capa da Folha da Manhã. Patrocínio de 20 mil por mês para Cano e Goitacás. Gasolina fica mais barata nas refinarias novamente. É o anúncio da Petrobras, que fechou a semana passada, baixando o preço dos combustíveis nos postos já. Campistas presentes na abertura do Rock in Rio. A retomada do festival depois de 2 anos é sucesso absoluto, hein? MP denuncia ex-diretores da Canabrava. Eles compravam metanol para misturar no etanol. Rapaz, o histórico dessa Canabrava não é brincadeira não, hein? É sonegação, a coisa ali é tensa. Feira de oportunidades, participação do Imetro já confirmada. Capa da Folha da Manhã, que está nas bancas ainda e nas casas dos assinantes já desde sábado. E nesta segunda-feira no portal folha1.com.br você confere com a gente aqui algumas manchetes também. Motorista de aplicativo executado em Campos. Davi Monção Meinhofer, de 23 anos, foi encontrado morto com um tiro na nuca na RJ 194, estrada de Campos Gargaú. Mulher é assassinada a tiros dentro de casa na Baixada Campista. Ela foi baleada por homens encapuzados. Educação convoca 215 mediadores e cuidadores. Convocados deverão se apresentar na sede da secretaria a partir de segunda-feira. Espancado a pauladas no centro. Homem é socorrido em estado grave. Os bombeiros o encontraram no cruzamento da Rua dos Goitacazes e foram levados aí ao Ferreira Machado. Ainda, violência esse final de semana, hein, rapaz? 3 homens são presos com trilhos de trem furtados. PMs fizeram uma abordagem a caminhão em Dores de Macabu após a denúncia. Não fica impune, né? Vai
vai complicar para a vida desse pessoal aí. Cirurgia pioneira de coluna em unidade pública realizada no Hospital Ferreira Machado. O procedimento foi realizado também pelo neurocirurgião Arthur Borges, que é o presidente da Fundação Municipal de Saúde. Que bom, né? Campos avançando aí na saúde. Campos terá projeto para alfabetizar crianças internadas no Ferreira Machado. Esse projeto é muito bacana também, que é o Educação na Saúde. Será uma parceria entre a Seduct e o hospital. Muito bom. Novo trecho da ciclovia Patesco com a RJ 216 finalmente foi concluído. E a entrega de emergência do novo HGG está marcado para essa terça-feira, a véspera do feriado, na quarta, né? Unidade passa a contar com 20 leitos. Está na capa do jornal Folha da Manhã e está também no jornal Folha da Manhã deste fim de semana. Bom, são 7h39 e o programa de hoje tem o prazer de receber aqui o renomado e muito querido, eu confesso que eu não o conhecia pessoalmente, mas aqui em poucos instantes aqui eu já percebi por que, né, todo o carinho e todo o respeito que se tem aí pelo professor Edson Andrade, a simpatia de pessoa. E quando a pessoa é boa, não precisa de muito tempo para perceber, né, Beto? Professor e doutor Edson Andrade, psicólogo, mestre em psicologia social, doutor em ciências da saúde pela Fiocruz e coordenador da pós em gestão de pessoas do ISICENSA. Que prazer recebê-lo aqui no programa. Espero que também o senhor, né, sinta o mesmo, pois a gente faz aqui com carinho para receber os amigos e as pessoas, né, de bem. Muito obrigado, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor. Muito bom dia, Cláudio, bom dia aos ouvintes da Folha. É um privilégio estar aqui, privilégio. Fico muito grato e percebo a relevância de vocês como comunicadores nesses tempos tão difíceis, né? Então, é um privilégio. Eu quero tentar ser parte da resposta para os ouvintes, para você. Eu acho que esse tema do Setembro Amarelo é um tema importantíssimo para a saúde mental e para a felicidade das pessoas, né? Alegria. E sabe, a alegria é toda nossa e a gente fez questão, assim, é um tema tão delicado, mas tão importante, que eu conversava com o senhor antes aqui, e a gente falava, é meio que um código de honra entre todos nós comunicadores, jornalistas, de não divulgar o suicídio. Mas hoje é um dia específico em que o que a gente vai divulgar aqui de números e essa coisa que a gente vai comentar, isso tudo é com um único propósito, de diminuir. É claro, é evidente que a gente quer que acabe, né, com isso, mas sobretudo a expectativa de diminuir, de levar até as pessoas uma ferramenta, um caminho, uma forma de ela mesmo, com o auxílio dos parentes, aqueles que estão mais próximos, né, tentar socorrer aquela pessoa, que pode ser qualquer um de nós aqui. O cérebro é uma coisa fantástica. Se você põe na cabeça que vai dar certo, ninguém tira. Agora, se você põe que vai dar errado, ninguém tira também. E é por isso que nós convidamos um professor, doutor em psicologia, para que nos oriente com esses dados. Setembro Amarelo é um mês dedicado, como tantos outros coloridos também, mas é bom esclarecer, se é que a pessoa já não pegou esse feeling aí, que o mês não acaba depois de setembro. O mês acaba em setembro, mas a campanha não acaba em setembro. Setembro é para dar um choque maior. Porém, durante todos os dias, a cada minuto, a cada segundo, é importante que se alerte para isso, principalmente se a gente fizer o dever de casa, já a coisa vai estar andando. E aí eu quero perguntar ao senhor, como lidar
com a prevenção ao suicídio. Nós temos números aqui, e só para que se tenha uma ideia, o número de mortes por suicídio no Brasil tem aumentado muito. Esses dados agora que eu consigo observar aqui chegam a 112.200 não é pouco, gente. Eu estou falando de 112.230 casos de suicídio no ano de 2021 no país. Você pegar aqui algumas cidades aqui, pode até juntá-las, que dá a população de 2, 3 cidades aqui da região. Professor, como é que é lidar com isso? Cláudio, primeiro, vou começar falando do próprio mês de conscientização. Essa sua palavra é muito, muito própria, porque a pergunta é, mas então vamos nos preocupar somente no mês de setembro? Não. Perfeita essa sua colocação. A ideia do Setembro Amarelo é um momento em que nós, enquanto população, nós, enquanto profissionais de saúde, e aí eu preciso dizer, de várias áreas, os profissionais de educação, os profissionais da comunicação, e você que nos escuta, pai, mãe, filho, eu acho que a ideia é um momento de parada, Cláudio, para que nós todos entendamos que este é um problema de saúde pública. Veja os números que você traz. E alguém poderia dizer, mas é que houve a pandemia, então isso foi complexificado. Mas 112 mil pessoas é algo para que todos nós paremos e pudéssemos refletir da seguinte maneira: será que algo poderia ter sido feito, Cláudio? Será que eu, como professor deve ter muitos jovens, será que eu, como pai ou mãe dessa pessoa que se foi, que fez essa escolha tão difícil, será que eu, como colega de escola desse meu parceiro, desse meu amigo, que eu acabei sabendo a notícia? Então, eu acho que pensar no Setembro Amarelo, assim como outros meses em que se vai pensar no câncer de próstata, no câncer, na questão das mulheres, eu acho que pensar no Setembro Amarelo é fundamental para que nós possamos refletir o quanto que esse problema está perto de nós. Mas, Edson, a minha família é tranquila, lá todo mundo é feliz. Eu acho que a verdade, Cláudia, é que estamos tomando, esses números revelam, e a própria introdução desse ano de preocupação precisa nos chamar a atenção que nenhum de nós, Cláudio, nenhuma das nossas famílias, por mais saúde mental que tenhamos, deveríamos minimizar o risco que um movimento de entristecimento, que pode gerar, sim, um processo depressivo e pode levar alguns de nós, eu acho bacana nos colocar assim nessa primeira pessoa do plural, para percebermos, Cláudio, que isso não está longe de nós. Não é só na casa do meu vizinho que é disfuncional, ou numa população mais humilde ou vulnerabilizada. Não é isso. Essa é uma questão de saúde pública que nos afeta a todos. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E assim, como eu falei mais cedo, a gente não divulga. É meio que um código de honra, é um código de honra nosso não divulgar. E as pessoas hoje falam assim, mas Cláudio, você falou lá que tem 112 mil mortes, vocês nunca falaram, mas é para não falar mesmo. Nos casos recorrentes, nos casos do dia a dia, a gente não divulga. O fator
suicídio, o motivo do suicídio não é divulgado. Você pode perceber em toda a grande imprensa. Então, da onde sai? Porque hoje em dia o pessoal acredita que a Terra tem gente que acha que a Terra é quadrada. Então, assim, meio que tentando não falar para esse pessoal, porque é perder tempo. Mas, assim, falando para aqueles que podem achar que isso não existe ou duvidar dessa questão de números, isso não é pesquisa, isso aqui é estatística real. Dados, inclusive, que você pode acessar aí no boletim epidemiológico. É uma epidemia. É uma epidemia que na proporção, claro, menor do que a pandemia, que aí pan, já é mundial. Então, você tem uma ideia, professor? Não existe uma receita de bolo para a gente prevenir isso, tanto na gente quanto nos filhos da gente. Existe, cada caso é um caso, cada situação. O que o senhor diria para um pai, para um irmão, para um vizinho, para um ser humano que está acompanhando a gente agora? Olha, tem umas dicasinhas aqui maneiras, top, para você não cair, não deixar cair a peteca e nem... Porque, olha só, nós temos vários fatores, né? Eu tenho um caso na família, minha irmã nova, perdeu um marido novo, com 50 anos, eu tenho 51. Foi meu amiguinho de rua, de brincadeira, de infância. Ou seja, eu perdi um irmão, um cunhado, mas como a gente está mais distante, talvez a dor da saudade seja menor, mas a hora que lembra, então você imagina para ela que estava o dia inteiro ali, perdeu o companheiro, o marido. Isso, sem dúvida nenhuma, a maior preocupação que nós ficamos foi sobre depressão, que mata tanto quanto qualquer outra doença dessa brava. Então, eu não sei se existe uma receita de bolo para cada caso desse. Que tem gente que perde o emprego, pronto, e é normal, né? Essa sua palavra eu acho que é importante para os ouvintes. Existe receita de bolo? Eu, como profissional de saúde, não quero entristecê-los, mas não existe receita de bolo. Por quê? Calma. Então, temos solução, Edson? Não, calma. Eu adoro em Campos. Eu sou paulista, né? De Porta Porteira, lá da região de Ribeirão Preto. Aí morei em São Paulo, morei no Rio, e eu estou há 20 anos em Campos, né? E Campos agora é a nossa cidade, a cidade onde meus filhos nasceram, onde minha esposa... Eu acho que Campos foi para nós muito especial, né? E lá em casa nós somos 2 psicólogos, né? Então você vê que a coisa é mais... a esposa do senhor é psicóloga também. Sim, que legal. Professora Érica Andrade, é professora Luiz Licença também. Legal. Eu brinco que ela é melhor que eu, sabe? Sim, claro, com certeza. Nem a conheço, mas... Olha, fera. E nós... E que bom por isso, né? Isso é bacana. E ainda nós temos 2 filhos adolescentes, né? Então a gente tá atento a isso. Mas eu diria assim, eu gosto de uma expressão que só tem em Campos, pelo menos eu não encontrei em outros lugares que eu morei. Calma um cadinho, né? Rapaz, acho que nem em Minas tem essa. Calma um cadinho. E acho que carinhosamente, acho que quando as pessoas falam isso, né? Espere um pouco mais, vamos fazer uma análise, calma um pouco, né? Não tem receita. Então o que vamos fazer? Não. Eu acho que não tem receita, porque nós somos pessoas individuais, cada um de nós é único. E essa é a coisa linda do ser humano. Então como vamos fazer? Eu acho que a questão é assim, buscarmos a receita para cada um de nós, Cláudio. E aí eu acho que sim, temos algumas dicas que você que me escuta, seja pensando, seja trabalhador, seja jovem, seja estudante. Acho que cada um de nós pode... Eu acho que a palavra-chave, Cláudio, é autoconhecimento. Então a psicologia, né, nós completamos nesses últimos dias, no dia 27 de agosto, 60 anos de psicologia no Brasil.
Olha que bacana, né? Psicologia já tem uma história em outros países, mas nós temos 60 anos, né? E pensar, eu acho que a psicologia tem nos ensinado a essa peculiaridade de cada um de nós. Quando eu me conheço mais, cada um de nós se percebe mais, Cláudio, você que me escuta, nós temos maiores condições de entender aquilo que é bom para nós e aquilo que não é bom para nós. Mas, por outro lado, se eu tento esconder das outras pessoas ou de mim mesmo, Cláudio, os meus momentos de entristecimento, os meus momentos de raiva, os meus momentos em que eu não estou bem, o resultado não é bom. Se eu e cada um de nós, se nós nos percebemos com maior clareza, nós temos, Cláudio, maiores condições de lidar com as nossas dores. A psicologia, nesses anos todos, né, com muitos autores, nos ensinou coisas muito bonitas. E eu gosto de pensar num autor, ele é um filósofo, o Kierkegaard. Depois você entra lá no Google, cada um de vocês. Kierkegaard foi um filósofo do século XVIII. E o Kierkegaard, ele está escrevendo em Copenhague, assim, né, nos anos de 1850. E o Kierkegaard localiza essa situação de que a vida não é simples de ser vivida. Hoje, vou fazer a ponte do Kierkegaard com o mundo atual. Parece que às vezes, Cláudio, nós somos impulsionados a você tem que ser feliz, né? A gente vê as fotos do Instagram e as pessoas no Instagram estão muito felizes, e no Facebook. Só que a verdade é que ninguém de nós é completamente feliz o tempo todo. Cada um de nós, em alguns momentos, pelas situações tão adversas que a vida nos traz, você não será alvo de um dia não estarmos tão bem, um dia termos enfrentado, talvez, situações que esperávamos de um jeito e não aconteceu do jeito que esperávamos. E isso acontece com todos nós. Agora, lembrando do Kierkegaard, o Kierkegaard nos alerta que, assim, toda escolha envolve angústia. Então, se você está precisando tomar decisões especiais na sua vida, se às vezes cada um de nós precisamos escolher, e isso pode nos causar uma angústia, pode nos causar um mal-estar. Agora, a grande questão é como lidamos com esse mal-estar. Então, e aí eu vou pegar um outro autor também, eu quero pegar um outro filósofo. Na psicologia há várias abordagens, né? Mas eu gosto de pensar no existencialismo que nos chama, né? Tem uma frase do Sartre que eu gostaria que você soubesse, você que está me escutando, e o Cláudio vai me ajudar. Cláudio, eu vou falar a frase e eu vou pedir que você repita, porque eu acho que isso é uma das chaves. Olha que bacana o que o Jean-Paul Sartre fala. E aí ele fala num outro contexto, no contexto do pós-guerra, né, na França. O Sartre fala assim: não importa o que fazem ou fizeram com você, o que importa é o que eu vou fazer com o que fizeram com você. E você que me escuta, eu queria que você recebesse como uma pequena contribuição da psicologia. Cláudio, posso pedir para você repetir? Não me importa. Eu falo e você repete, por favor. E aí eu vou colocar na primeira pessoa. Não importa. Não importa o que fazem
O que fazem ou fizeram comigo. O que importa é o que eu vou fazer. É o que eu vou fazer com o que fizeram. Eu acho que há uma chave aqui, Cláudio. Há uma Legal. chave aqui, ouvinte querido. Ninguém está... Acho que esses autores do pós-guerra, como Sartre, eles não estão falando de jogo do contente, não. Tá ruim e tô feliz. Não é isso. Eles estão nos falando de que a grande questão não tem a ver só com o que acontece conosco. Porque as coisas complicadas, as decepções, as marcas vão vir. E vão vir, meu ouvinte, para você que é jovem, vão vir para você que é idoso, vão vir para você que é pai, que é mãe. Agora, o que nós podemos fazer talvez não conseguimos controlar, Cláudio, aquilo que vem de fora. A pandemia tirou vidas, tirou o emprego, tirou tantas situações de tanta gente. Isso às vezes não há como controlar. Mas há uma coisa que cada um de nós pode controlar. É como nós reagimos àquilo que não é legal. Eu acho que essa é uma dica inicial. Se você, diante dessa dor, diante dessa falta, paralisar-se, talvez tenhamos dois problemas. Você vai ter o acontecimento que te tirou alegria e uma paralisação. Se você entrar num processo depressivo, você pode ter... Então o convite é que olhemos diante das situações e entendemos, olha, isso me pegou, isso me entristeceu, então preciso procurar ajuda. Isso está maior do que eu não estou suportando. E aí o convite é como podemos encontrar as nossas respostas, Cláudio. Que para cada um será diferente. Para alguns poderá ser pela espiritualidade. E aí não estamos falando em religião A ou B, mas nessa perspectiva de que muitos têm, e é um dado bacana, né? Sabe que hoje as pesquisas estão dizendo que hoje a espiritualidade precisa ser reconhecida pela saúde mental. Porque às vezes aquela fé dessa mãe que está vendo uma situação difícil pode fazer com que ela se fortaleça. Se não for, e há outras maneiras. A terapia é importante, Cláudio. Houve um tempo, há muitos anos, tinha-se a marca, né? Quem faz terapia para maluco. Hoje não. Terapia pode ser, e hoje a terapia está mais acessível, Cláudio. Sabe? Mas Edson, posso estar agora desempregado, mas as faculdades têm serviços com valores muito sociais, né? Existem saídas. E a pergunta é, será que cada um de nós, diante desse problema, Cláudio, não pode buscar uma saída? Faz sentido o que eu estou dizendo? Absoluto, fantástico. Acho que só essa palavra aí já tocou com certeza no coração de muita gente. Impressionante as palavras do senhor, e é isso mesmo, não importa o que fizeram comigo, o que importa é o que eu vou fazer com o que fizeram. E não pensa você que esse mundo cor-de-rosa, da cor que você quiser, existe aí para esse pessoal eu estava vendo uma reportagem de rede social, né, os digitais influencers, né, principalmente as meninas, as mulheres. Hoje existe um padrão de beleza esquisitão, né? Esquisitão. Que a mulher principalmente a mulher, o homem também. O homem hoje muito, muito mais do que antes, mas a mulher sempre mais cuidadosa, sempre mais caprichosa com sua beleza, né? Mas os padrões hoje requisitados
Por que pela sociedade? Eu não sei por quem, porque o negócio é estranho, né? Porque a mulher tem que estar com o abdômen trincado, tem que ter a bunda grande, tem que ter os seios grandes. Mas quem colocou isso aonde que tem que ser assim? Né? E aquilo... Tem gente aí que come não sei quantas dúzias de ovos por dia, gente famosa, e que divulga aquilo. E que... eu sinceramente, eu fico pensando, e o dia que envelhecer, como é que vai ser? Porque a gente envelhece. Cláudio, importantíssimo que você está trazendo, porque eu acho que dentro do Setembro Amarelo talvez a gente precise fazer vários olhares, né? Eu acho que o Setembro Amarelo nos chama a atenção no movimento pós-pandemia. Então, na verdade, nós vivemos todos um momento que os autores vão falar, que tem um autor chamado Michel Maffezoli, ele fala que nenhum de nós estava preparado, Cláudio, você que me escuta, para o que vivemos na pandemia. O isolamento social, as mortes de pessoas próximas. Edson, mas a pandemia acabou. Mas as consequências ainda vão ser vividas por algum tempo. Então, eu acho que podíamos jogar a luz para esse grupo, mas eu acho que precisaríamos jogar a luz, você falou das mulheres, e eu penso dos jovens. Eu acho que há uma verdadeira uma tirania da beleza. Há uma obrigatoriedade do ser parecido com um modelo que eu não sei se nenhum de nós consegue dar conta, Cláudia. Porque, claro, precisamos buscar estarmos mais bonitinhos, estarmos mais gostando de nós mesmos, né? Mas a questão é, gostar de nós mesmos, será que tem a ver, Cláudio, com ser igual àquela influencer ou àquela pessoa da televisão ou da mídia? Será que é isso? Será que gostar de nós mesmos não tem a ver com também eu encontrar como é que com os meus cabelos crespos eu posso estar mais feliz? Como é que eu posso, com o meu biotipo, estar... Não, claro, se eu estou muito gordinho, eu posso dar uma minimizada, eu posso tentar fazer uma academia, mas a pergunta é, há uma tirania de um padrão que começa, às vezes, a tirar a alegria das pessoas serem quem são. E aí isso me preocupa. Porque eu posso nunca chegar, Cláudio, naquele padrão, naquele biotipo que eu vejo no Instagram. E isso não significa ser feliz. Porque eu acho que esse estar bem consigo mesmo tem a ver com mais questões só, principalmente do que o biotipo. Tem a ver com como a minha vida tá bacana, como é que as coisas que eu faço, as pessoas com que eu me relaciono. Eu gosto de falar, se me permitir, tem houve um tempo, há muitos anos atrás, eu já fiz psicologia, já madurão. Os meus alunos sabem dessa história, mas eu vou falar aqui rápido. Por favor, você, meu ouvinte, não se assuste, fique calmo. Eu já fiz terapia, Cláudio, está tudo bem, mas vou fazer uma revelação. Eu, antes de ser psicólogo, Cláudio, a minha primeira formação foi numa área muito técnica. Eu fui engenheiro mecânico. Acredite se quiser. Calma, ouvinte, não desligue, não. não. Rapaz, engenharia mecânica, psicologia. Olha, rapaz, eu acho que isso tem a ver um pouco com o tema que estamos falando. Sim. Eu venho de uma família de origem humilde do interior de São Paulo, uma mãe viúva que lutou a vida inteira, Cláudio. Ela já não está mais conosco. E a dona Clarice, ela lutou muito para oferecer para os 2 filhos o que
lá no interior de São Paulo, na nossa região lá de Ribeirão Preto, era o melhor para os filhos. Nós não tínhamos recurso, não tínhamos fazenda, não tínhamos... Ela era uma funcionária pública, diretora de escola, e a gente aprendeu, e ela nos ensinou, olha, a única coisa que eu posso deixar para vocês é um diploma. E hoje eu entendo, né, o quanto que ela lutou, porque foi esse diploma que nos deu a condição para construirmos as outras coisas. Só que eu brinco que tinha um sonho dela, dessa mãe, que eu tenho clareza, Cláudio, que me amava e nos amava. Ela queria ter um filho médico e o outro engenheiro. Escute isso, pai e mãe. E ela lutou de uma maneira impressionante, Cláudio. Eu nem sei como ela pagou aquelas nossas escolas. E aconteceu. O meu irmão é médico, deve estar nos ouvindo lá no Rio agora, Dr. Paulo Andrade, tem uma clínica, 40 anos de medicina. Ele deu certo no sonho da nossa mãe. Só que o filho mais novo, o sonho era ser um engenheiro, ele gostava de gente, gostava de falar. E eu tentei entrar no sonho que era da minha mãe. Cláudio, terminei uma faculdade em 85 em São Paulo, faculdade num bom nível, né? Como a nossa, a que eu trabalho, que é o Easy Senza, lá em São Paulo, Universidade, Faculdade, Instituto de Engenharia Mauá. Uma faculdade similar ao nosso, privada, muito boa. Mas não era lá. E eu levei alguns anos tentando ser o engenheiro que a minha família me orientou para ser. Eles não me obrigaram, mas eu embarquei num sonho que não era meu, Cláudio. E foi lá na época do Plano Collor, os mais maduros vão saber o que foi o que eu estou falando, em que as empresas quebraram, e eu lá, numa empresa, que eu aí montei uma empresa, não deu certo lá em São Paulo. Eu falei, cara, não é lá. E aí eu fui resgatar um sonho. Eu me lembro que na engenharia eu estudava numa faculdade que era muito próxima a uma outra, a faculdade metodista. E a minha alegria, imagina, Cláudio, era sair das aulas de resistência dos materiais, transmissão de calor. E o pessoal da engenharia gosta disso, que é uma área linda, mas para mim não era. A minha alegria era ir à noite lá na metodista e eu assistia aquelas aulas de psicologia do desenvolvimento, antropologia, como ouvinte. Mas escute isso, jovem que está me ouvindo. Eu, no meio da faculdade de um curso que eu não estava feliz, vendo a minha alegria num outro curso, mas eu não tive coragem, Cláudio, de dizer para os meus pais, eu não estou feliz aqui. E eu fui para um lugar que não era. E quando a gente não está num lugar, quando a gente não faz algo que gosta, a vida fica muito ruim. Eu tive a chance, depois, já de madurão, perto dos 30, e eu quero te estimular, você que, olha, foi por um caminho que não foi o legal, já estou trintão, aqui tem um trintão que virou a história. Mas eu não pude estudar e já estou com 20 e tantos. Calma, tenta começar de novo. E essa minha família, esse meu irmão que está nos ouvindo lá, que amava a nossa mãe, já estava velhinha, ele vira e fala para mim, me estimula. Você quer ir para o teu sonho? Vamos lá que eu vou te ajudar. E aí eu voltei para a faculdade, fui para o Rio de Janeiro, fiz psicologia, fiz o mestrado, fiz o doutorado. E hoje fazem 25 anos que eu sou professor de psicologia. E eu olho para trás e eu agradeço às pessoas queridas, agradeço a Deus, porque eu tive chance de tentar buscar. Por que eu estou falando isso para você? Porque quando muito do lugar de entristecimento das pessoas que eu vejo no consultório, Cláudio, tem a ver com pessoas que às vezes não se encontraram ou tiveram a vida, as circunstâncias a levaram para lugares que elas não se encontram bem.
E o convite que a psicologia também nos faz é: será que não é possível um recomeço? Gradativo. Demorou muitos anos para mim reconstruir uma outra história. Foi muito difícil. Mas a gente sempre encontra pessoas que podem nos apoiar. E eu encontrei pessoas, até dentro da minha família e fora dela. Eu penso, e eu falo para você, nosso ouvinte, a imagem que eu tenho. Se eu pensar, Cláudio, lá no tempo que eu estava com aquela minha firminha falida, lá em São Paulo, olhando para a minha vida como uma meleca. Que lugar é esse que eu estou? Eu acho que eu só não tomei uma decisão de ir, por exemplo, de uma ideação suicida, esse é o nome que a gente dá, porque houveram pessoas do meu lado que perceberam: pô, Edson, será que não há outro caminho? E por ter percebido, Cláudio, e por ter a vontade, não, pô, eu quero estar num lugar, eu quero fazer algo que possa ser produtivo. Essas pessoas me ajudaram. E eu falo para você que me escuta hoje, procure ajuda. Se tá difícil, e fica difícil para todo mundo, Cláudio, em algum momento, eu quero te estimular. Eu tenho muito respeito, né, pelo Instagram, pelo Facebook e tal, mas cuidado, aquelas fotos das pessoas que estão ali. Cláudio, eu que sou psicólogo, eu escuto os bastidores, né? E aí eu vejo, alguém me conta, olha, eles estavam brigando, um com ódio do outro, e postaram aquela foto linda, naquele lugar maravilhoso, e que mostra para quem vê uma felicidade que não era a verdadeira deles. Então tome cuidado com o que você vê, meu querido, nas redes sociais, porque às vezes aquela felicidade pode não ser real. Impressionante sua história, fantástica. Já valeu a semana, quanto mais o programa, não tenha dúvida, né, Beto? Um exemplo bacana é isso mesmo. Às vezes a gente vive o sonho dos outros e anula o da gente. E olha que eu tenho clareza do amor da minha mãe. Sim, da sua mãezinha não queria mal nenhum para você. A única coisa que ela não queria era o seu mal. Mas às vezes esse amor não obrigatoriamente permite que o melhor para o outro. Olha só. Então, até isso. Amar demais. Pode. Dá uma travada, né? Olha, vou te falar que já valeu muito a pena. Eu acho que é por aí o caminho é esse. Quero continuar conversando com você, professor e doutor Edson, que pediu para não chamar de senhor. Por favor. Eu tenho 60, mas estamos aqui. Mas o senhor é parmeirense ou é corintiano? Eu sou Flamengo. Aí você Flamengo. Não! Agora. Eu não quis falar porque eu falei, deve ser flamenguista. Meu pai. Mas olha, a realidade a gente tem que fazer isso mesmo, é brincar. E você sabe que eu estava vendo, o senhor está contando essa história do Insta, do Face. Eu estava vendo uma reportagem, porque assim, a gente busca o além do trivial, o que está ali na capa é uma coisa, mas o que está por trás. Então, essa coisa da gente achar que é metida radialista, jornalista, a gente vai fundo, né? Vai a fundo aí. E eu paro para ler muitas das vezes, eu leio tudo. Notícia de fofoca de TV, política, esporte, eu leio qualquer encrenca que me der, eu estou lendo. Eu adoro ler, eu gosto de ler. Enfim, eu estava lendo sobre uma digital influencer inglesa que estava participando. Ela começou a contar a história dela num programa de televisão, aquele Bear Grylls. Bear Grylls é um apresentador do Discovery. Sim. Eu sei se você conhece, já viu? Ele faz umas trilhas de aventura, o cara é muito bom. E ele tinha, num desses dias, estava conversando com a... Nesse programa ele leva um artista qualquer,
Outro dia ele levou aquele Vin Diesel, outro dia ele levou... E nesse dia ele levou nesse programa ele levou essa digital influencer inglesa, e ela estava falando que ela entrou em depressão, passou a usar drogas, passou tudo que já estava chegando a vias de fato no suicídio. E aí alguém deu um toque nela e falou, não, a vida não é isso. Porque ela tirava em média de 150 a 200 fotos para conseguir postar uma editada pelo Photoshop. Você tira 200 fotos, edita no Photoshop, aí você coloca lá. Então, aquela pessoa não é ela. Aí uma pessoa falou, minha filha, das outras 199 que você não escolheu, todas estão lindas. Qual é o seu problema? Então aquilo abriu a mente dela. Ela parou com aquilo, começou a se cuidar, deixou droga, deixou tudo e começou a se cuidar. E nesse programa e eu fui ler sobre a menina. De fato, é jovem, acho que 20 e poucos anos. Então, assim, essa fumaça de cortina que é dessas redes sociais hoje, para muita gente é muito legal postar ali, que é beleza, que é bonito, que é isso, que é aquilo. Mas às vezes, na realidade, e na boa parte, grande parte da realidade, não é nada daquilo. Teve um caso agora também de um menino também muito pobre, muito humilde, luva de pedreiro, né? Que levou um tombo lá do empresário e tal, aquele negócio todo. O menino está dando a volta por cima, mas aquilo que o senhor falou, o Falcão, jogador de futsal, é que deu uma ajuda a ele. Então, assim, a vida sempre encontra um caminho. Eu acredito nisso. Se não encontrou, é porque não chegou a área, está procurando. Então, assim, mas alguém precisa ajudar. Agora, basta você deixar que alguém te ajude. Olha, aí eu acho que você traz, Cláudio, algo que me parece importante para os ouvintes nessa nossa temática, né? Interessante. Tem a gente na psicologia, né? Acaba lendo muito e estou lembrando de um outro filósofo. Sêneca fala uma coisa muito bacana. Ele está falando de barcos à vela. Então você que está nos ouvindo, pensa num barco à vela, e o Sêneca fala assim: nenhum vento ajuda ao barco que não sabe onde quer ir. Então pensa um pouquinho. Então, se eu estou com um barquinho à vela, né, eu quero ir eventualmente para o norte e o vento vem do leste. O que vai precisar acontecer? Eu vou ter que virar a vela, Cláudio, para, a partir do vento que vem, eu tentar chegar onde eu quero chegar. Mas eu preciso saber onde eu quero chegar. Então, eu acho que quando você fala nesse lugar da ajuda, né, eu não sei se alguém consegue ser ajudado se não se permitir a ser ajudado. E eu acho que você que me escuta, jovem, adulto, idoso, eu penso, refletir, uma das coisas bacanas que o Setembro Amarelo me chama e te chama é: avalie-se, compreenda-se e peça ajuda. Não fique só. Me parece que e existem estatísticas, né? Eu tenho um grande amigo aqui na cidade que nós trabalhamos juntos. Se me permitir, eu vou falar o nome dele, Dr. Cláudio Teixeira, que é um dos psiquiatras mais queridos. Eu tenho outros amigos psiquiatras, né? Mas vou citar o Cláudio porque essa reflexão sobre suicídio é muito própria. Ele trabalha na área de saúde, muito ligada a essa área. E o Cláudio muitas vezes esteve conosco lá no Isicenza, na nossa pós-graduação, e ele nos ensinou, muitas vezes, que é estatístico, Cláudio. A maior parte daqueles que tiveram as tentativas de suicídio, e o Cláudio era alguém que falava, que trabalhava especificamente
nessa área, junto com outros parceiros, acho que lá no Hospital Ferreira Machado. Ele nos dizia de que, conversando com aquelas pessoas posteriormente, a palavra, muitos de vocês sabem disso, mas cabe falar aqui, né? Eu aprendi uma coisa bacana na vida, Cláudio. Nada é óbvio. Então, é óbvio que as pessoas sabem tal coisa. Cuidado, não fique no óbvio. Fale, porque às vezes pode ter alguém que não sabe. Então, uma das coisas que aprendemos com o Dr. Cláudio foi que nos relatos das pessoas que fizeram a tentativa de suicídio e sobreviveram, a palavra clássica é: elas não queriam morrer, elas não queriam tirar a vida, elas queriam o quê? Elas queriam eliminar um sofrimento que para elas, naquele momento, pelas circunstâncias que elas estavam, Cláudio, parecia impossível de resolver. Então, muitas palavras daqueles que, e aí depois, porque às vezes ficam as sequelas, as tentativas às vezes são muito complicadas, então muito arrependimento vinha, porque elas percebiam, né, que poderiam ter outras saídas para aquelas questões dificílimas, às vezes, que as pessoas vivem. E eu acho que, e aqui eu quero lembrar, né, eu brinco, Cláudio, que assim, eu tenho uma alegria de ser psicólogo, né? Eu atendo no consultório, junto, eu e a professora Érica, né? Nós somos psicólogos, mas eu acho que uma das identidades bacanas que nós temos, nós dois somos professores. A gente gosta muito de ser professor, né? E eu falo muito isso para os meus alunos. Eu estou lembrando de um autor. Você me permite partilhar? Quero por favor. A você que está nos ouvindo. Falei já de alguns, né? Falei do Kierkegaard, falei do Sartre. Eu quero te trazer tem um autor que eu acho que é fundamental para, muitos conhecem, mas para essa reflexão do Setembro Amarelo. Eu quero falar de Viktor Frankl. E eu quero sugerir que você saia dessa entrevista, você que gosta de pesquisar, entra no Google, Viktor, se escreve como se fala, e Frankl, eu acho que a pronúncia é F de faca, R de rato, A de Antônio, N de navio, K de que bom e L, Frankl. Esse autor, Cláudio, nós precisamos conhecer. Viktor Frankl foi um psiquiatra que viveu na época da guerra. Ele era um psiquiatra judeu e ele, como já era famoso, né, na Áustria, onde ele trabalhava, antes do Holocausto, né, antes do nazismo invadir a Europa, e ele, como judeu, ele já trabalhava buscando o sentido da vida. A reflexão do Viktor Frankl já era uma reflexão de buscar o sentido da vida. Eu vou falar muito rapidamente, mas vai ser bacana. O que aconteceu? Com o nazismo, ele e a sua família, por serem judeus, foram todos levados, Cláudio, para o campo de concentração. E o Viktor passou por muitos campos, e talvez aquele que é um dos mais terríveis, que é o campo de Auschwitz. E o Viktor sobreviveu aos horrores do campo de concentração. E veja que interessante, esse tempo no campo, ele que já estava refletindo sobre a busca de um sentido da vida, né? Ele tem no campo de concentração, meu ouvinte querido, Cláudio, ele põe em prática a teoria, aquilo que ele pensava. Porque ele via
companheiros morrerem, o horror do campo de concentração. E eu, muito resumidamente, eu quero te estimular, meu ouvinte, a procurar a história, mas eu vou muito rapidamente falar aqui, eu vou dar um spoiler da história. Olha que bacana. Ele percebe que havia muitos judeus que, estamos falando de suicídio, e havia muitos judeus que, pelo horror que o nazismo representou, eles se suicidavam. E qual é a maneira que se suicidava no campo? Muitos judeus, Cláudio, eles se jogavam nas cercas eletrificadas. E ele percebia isso. E ele percebia, olha que bacana, gente, que havia um grupo de judeus que, mesmo adoecidos, mesmo com aquele sofrimento atroz, eles estavam ali firmes. E o Vitor começa a informalmente aferir por que aqui alguns judeus não iam para o fio, né? Há um livro excelente que eu quero indicar para aqueles que querem. O nome do livro é Em Busca de Sentido. Esse livro, Cláudio, é um best-seller mundial. Ele está traduzido em mais de 30 idiomas e só a leitura desse livro já tem, nas redes sociais, se você entrar, você tem comunidades que relatam o quanto pessoas saíram da ideação suicida a partir da leitura do Em Busca de Sentido do Viktor Frankl. Vou voltar para a história. Ele olha, ele via aqueles companheiros que não iam para o fio. E ele começou a perguntar: fulano, por que você não vai para o fio? Ele falou: não, Vitor, eu tenho meu filho que escapou, foi para a Inglaterra, e o meu sonho é encontrar o meu filho. Opa! Aí perguntava para outro: e você, como você está aguentando? Não, Vitor, eu estava escrevendo uma enciclopédia naquele tempo, né, de geografia, e eu estava no meio, e o meu sonho é completar. Então o Vitor começa a perceber que aqueles que têm um sentido para a sua vida tinham uma maior condição. Tem uma frase do Nietzsche, hoje eu estou falando muitas frases, né? Nietzsche é punk. Eu tenho um professor querido lá no Existência, o professor Patrick. Professor Patrick, alguém que você poderia trazer para cá. O professor Patrick, ele é deficiente visual e é doutor em psicologia. E é alguém que tem nos ensinado. E o Patrick fala assim: tem situações que são punk. Então, exato, eu diria, lembrando, o Vitor descobre que ele pega essa frase punk vou falar essa frase do Nietzsche: quem tem um porquê viver aguenta qualquer como. Escute isso, meu querido. Quem tem um porquê aguenta qualquer como. Repare, essa frase não é do Viktor Frankl, mas é do Nietzsche, mas o Vitor pega e coloca no seu livro para materializar o que ele vai construir. Ele constrói a logoterapia, que é uma das correntes da psicologia, né? A terapia do sentido da vida. Eu quero convidar você, meu ouvinte, talvez que pode estar ouvindo essa entrevista e pode estar pensando em coisas que não estão bem, como eu me via lá em São Paulo, na minha empresinha falida, num sonho que não era meu e achava que não tinha solução. Eu acho que quando as pessoas queridas me sinalizavam: será que não é aqui, Edson? Será que não é? E se eu olhar para mim mesmo, o que
pôde me fazer sair do lugar da dor e do sofrimento e de não entrar num lugar sem saída, foi resgatar. Opa, tinha uma coisa que eu gostava, eu vibrava naquelas aulas de psicologia, mas eu tenho 30 anos, como é que não vai dar? Não, será que não dá? E aí algumas pessoas me estimularam, por que não tentar? E se eu olhar, eu acho que esse evento, Cláudio, tem 25 anos, né? Eu olho para trás, esses 25 anos em que foi possível achar um sentido. E isso me faz estar aqui com você, com os ouvintes, podendo falar de uma dor que era incalculável e que talvez poderia mesmo me levar a um lugar de morte, de desistência da vida. E por algumas pessoas que acreditaram, que mostraram uma saída, eu estou aqui hoje. Então quero lembrar quando o Viktor Frankl nos chama a essa perspectiva de qual é o sentido da sua vida, meu ouvinte? Mas Edson, eu ainda não achei, então talvez seja a hora de procurar. O que é que você gosta? Quais são as razões? Porque cada um de nós tem, Cláudio, razões. Aqueles que no caminho da espiritualidade, não, eu tenho um Deus que me criou e isso me move. Opa, eu tenho filhos que são jovens, isso me estimula. Eu tenho um sonho para tentar alcançar. Eu tenho um papel na minha família. Nós vivemos essa semana um momento muito especial, eu e a minha esposa. Nós temos uma parte da família que mora em outra cidade. E infelizmente, assim, é uma parte da família que passa por vulnerabilidade social. E nós estivemos lá, difícil, né? Porque a gente tenta ajudar, mas há limitações até na ajuda. Mas nós voltávamos, eu e a minha esposa, dessa viagem, e imaginando que o quanto nós temos os nossos filhos para cuidar, mas a verdade é que nós temos um lugar dentro dessa família um pouco maior. E nós estávamos lá, Cláudio, fazendo coisas simples, que às vezes eu e a minha esposa, nós fazemos coisas assim. A gente já fizemos um trabalho humanitário no Haiti. Nós tivemos um pouquinho antes da pandemia, por uma ONG, e nós tivemos a chance desses dias de estarmos, eu e Érica falávamos, parece que o nosso trabalho humanitário estava muito mais pertinho de nós. E o que nós podemos fazer ali com aqueles sobrinhos, fazendo coisas simples, ajudando a ensinar a escovar o dente, a comprar um pacotinho de escova de dente que por acaso a situação não lhes permitiu. Eu quero virar para você que me escuta. E quais são os sentidos da vida que você tem e não está percebendo, meu ouvinte? Porque cada um de nós tem, Cláudio, cada um de nós tem razões para estarmos vivos, entendendo a vida como um presente. Mas Edson, você pode me falar assim, Edson, você não sabe o que eu estou passando. Edson, eu aprendi uma frase esses dias muito bacanas. Não, dor não pode ser... a gente não pode minimizar a dor de ninguém, Cláudio, porque não há como medir a dor. As pessoas sentem o sofrimento das pessoas. Eu vou pegar essa frase que eu ouvi de um psicólogo lá em Cabo Frio, que eu fiquei muito, muito, muito espantado. Uma frase simples, não é de... ele fala... Aqui, ó, foi tão especial que eu
que eu escrevi. Eu falei, gente, isso aqui é uma preciosidade. Escute isso, meu ouvinte. Tá. Não existe um medidor de dor alheia. Eu não posso minimizar o que o meu filho adolescente, por estar sofrendo um bullying, dizer que isso não é nada, porque na minha época eu vivi pior. Não posso, Cláudio, porque esse menino, que pode ser meu filho, tem uma sensibilidade diferente, e aquela palavra que ele pode receber pode ser para ele destrutiva. Eu não... mas isso que fulano de tal está vivendo, meu vizinho, por que ele está... Eu vou pegar essa frase. Não de dor alheia. E me parece que uma das chaves no Setembro Amarelo, Cláudio, para mim, para você que nos escuta, é que a gente tem essa empatia com o sofrimento de quem pode estar próximo de nós, ou às vezes não tão próximo, e que tem uma razão de ser esse sofrimento, e que esse sofrimento, de alguma maneira, pode ser minimizado, às vezes, por como eu e você acessamos, por uma compreensão maior. Eu estou vendo aquele meu colega de escola mal, e ele está esquisito, e ele está se fechando. Eu posso talvez chegar lá e falar, pô, cara, qual é? Conta aí. E pode ser que o pai dele não consiga, pode ser que a família dele, mas você lá na sua escola, no seu ambiente de trabalho, Cláudio, pode ter a forma de acessar. Pode ser que você... Como ajuda, né? Olha, vou falar algo. Pode ser que na sua igreja, não, Edson, e os cristãos, aqueles que creem, esse não tem esses problemas. Não é verdade, Cláudio. Existem estatísticas... Padre com depressão? Tô falando de padre, pode ter. Tô lembrando do padre Marcelo Rossi. Perfeito, padres, mas pastores, tem pastores, tem igreja. Então a pergunta é, acho que o convite do Setembro Amarelo é um convite para todos nós, onde quer que estejamos, né? Dentro das escolas, dentro das universidades, dentro dos trabalhos, na nossa vizinhança, né? Vou fazer brincadeira, dentro das academias. Na academia está todo mundo feliz. Não é verdade. Não é. Ah, nada. Meu querido professor, rapaz, olha, nós fizemos aqui, Poxa vida. Nós fizemos 1 hora e... Mas foi, não, maravilhoso. Eu só vou pedir licença ao senhor, por favor, assim, contra a minha vontade, mas mediante a necessidade de fazer um intervalo comercial. Vou ser bem rápido, confesso, vou adiantar aqui também, para que a gente aproveite o tempo, porque a gente quer continuar te ouvindo. Não é nem entrevista, é uma aula. É uma aula, um privilégio para a gente, uma honra para a gente. Mas a gente quer falar um pouco sobre a temática do programa hoje. É isso mesmo, era para ser o foco maior, é essa prevenção ao suicídio, que eu acho que foi aqui uma injeção de ânimo na veia de qualquer um. Eu postei lá o link do Viktor Emil Frankl. Isso. O Victor dele é com K. Isso. O Frankl é Frankl. Perfeito. Tá lá já, eu postei ali no link da rede. E muito bom, o livro dele custa R$35 só. E é uma lição de vida. Imagina. Pequenininho, fino. Ah, então. Vale a pena ler. Vale a pena ler. Você tá dando a dica aí, já tô adiantando aqui para comprar também. Então a gente fala um pouquinho só, porque não dá para falar sobre tudo, senão a gente fica até meio-dia também. Mas seria bom, claro. Mas nesses traumas aí pós-pandemia, a gente vai se livrando da pandemia, mesmo que ainda exista aí a doença, claro, mas não em índice pandêmico mais, mas a gente fala sobre o estrago que ela deixou. E tem muitas perguntas, porque aqui no programa tem um grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa, jornalista, diretor do grupo, e
está aqui com a gente também nessa bancada. Aliás, essa semana é a semana dele, ele vai estar aqui com a gente a partir de amanhã. E lá tem pergunta entrando agora, na hora do programa, então você adianta aí para a gente tentar responder o máximo aqui dessas perguntas. Tem várias perguntas aqui que eu vou passar. Tem gente que já estudou com o senhor, tem gente aqui já deixando pergunta, falando de política, falando de tudo, tem de tudo que você imaginar. São 8h42. Então, em 1 minuto, professor, a gente volta. Professor Dr. Edson Andrade, psicólogo, mestre em psicologia social, doutor em ciências da saúde pela Fiocruz e coordenador da pós em gestão de pessoas no EasySense. Se você perdeu o programa, pode acessar aí a nossa página no Face, no YouTube, ou pode também ouvir esse programa em podcast, logo mais. Se tiver na academia, se tiver na corrida, onde tiver, você pode ouvir também em podcast. Voltamos em instantes com o nosso programa Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar Vacina, e também no programa de hoje com o apoio de Green Energia Solar.